Olá, querido IBBP, estamos aqui mais um domingo, mais uma manhã, mais um EBD online. É um prazer estar com os irmãos para estudarmos a palavra de Deus, para entendermos aquilo que Deus tem para a vida da sua igreja, para entender um mandamento tão importante, tão crucial para a vida da igreja, que é fazer discípulos. Nós estamos estudando o livro A Formação de um Discípulo, do Kate Phillips, um livro muito bom sobre discipulado. Não temos como tratar todos os assuntos que o livro traz, mas se você tiver interesse, você pode adquiri-lo, você pode comprá-lo e fazer essa leitura, deixar Deus continuar ministrando esse mandamento ao seu coração de fazer discípulos, de discipularmos e também de sermos discípulos, de estarmos também sendo moldados para cada vez mais nos parecermos com Cristo Jesus. Hoje nós estamos, então, na nossa sexta aula, vamos falar sobre o relacionamento discipulador. E para nós começarmos, eu quero trazer algumas informações do livro Discipulado, do pastor Mark Dever, um livro fininho, pequeno, mas que trata algumas coisas sobre discipulado também, e eu quero começar fazendo essa introdução a partir desse conteúdo. Então ele nos diz, o pastor Mark Dever, que nós precisamos olhar a ordem de Jesus de fazer discípulos, não de uma maneira como se isso fosse pequeno diante do que Deus espera da vida da sua igreja. E aí ele vai falar como os discípulos, quando se encontraram com Jesus e obedeceram ao chamado de Jesus e estavam com Jesus, ansiavam para que Jesus fizesse uma revolução através de armas, de exército, de treinamento de pessoas, através da força, como eles ansiavam por esse processo ser um processo utilizando-se de instrumentos de guerra. Mas não foi isso que Jesus fez. Pelo contrário, Jesus utilizou uma forma tão simples de estabelecer o seu reino no coração dos homens, de estabelecer o seu desejo para a sua igreja, que é o discipulado. Por isso não foi através de batalhas de reis, guerras, ginásticas, grandes fortunas, obras de filosofia política, compostas pelo pensamento humano, que geraram o crescimento da igreja. Pelo contrário, foi a formação de homens, o ensino da palavra, o desejo de passar de uma geração a outra geração, os princípios, os ensinos, as ordens do Senhor. Por isso, Jesus concluiu a sua ordem, concluir seu tempo com esta ordem de fazer discípulos, de ser discípulos. E assim o seu reino seria constituído, não pela força, mas pela transformação do coração. E é isso que Jesus vai dizer em Mateus 13, 31 e 32. Ele vai dizer que o reino do céu é como uma semente de mostarda, que um homem tomou, semeou no seu campo. Ela é a menor das sementes. Aparentemente, ela é uma semente pequena, sem importância, não vai dar nada, uma sementinha que nós não vamos dar valor nenhum. E às vezes nós fazemos isso com o discipulado. Uma coisa sem importância, nós não precisamos disso, nossa igreja faz tantas coisas, nós temos tantas atividades, temos tantos eventos, nós não precisamos fazer discipulado. E aí pensamos que essa é uma menor semente. Mas Jesus continua dizendo, mas ao crescer essa semente fica maior que todas as plantas do jardim e se torna uma árvore, de modo que as aves do céu vêm e fazem seus ninhos em seus galhos. Ela pode parecer pequena, mas quando ela cresce, ela floresce, quando ela é cuidada, ela se torna uma árvore tremenda, grande, onde os animais, aves vêm, fazem seus ninhos e ali elas estão pousando e repousando suas famílias. Assim é o discipulado. Pode parecer sem importância, mas o cuidado das pessoas e levá-las ao amadurecimento em Cristo Jesus faz com que a igreja se torne forte, agregando novos e assim também construindo esse entendimento no coração daqueles que estão chegando. E assim por diante, aí nós vamos ver o reino do Senhor se estabelecer e vamos ver a igreja do Senhor frutificar. Jesus ensinou seus discípulos, então, a viver não em vista do dia de hoje ou de amanhã, mas olhar para a eternidade. Porque quando você cuida da vida das pessoas, você está preparando essas pessoas para a eternidade, para o caminho eterno. Os seus olhos estão no último dia. A sua vida é vivida em função do último dia, não em função do agora, não em função das coisas terrenas, das coisas que os homens inventaram, mas em função daquilo que Jesus ordenou e que vai reverberar por toda a eternidade. Vai reverberar por toda a eternidade, vai ecoar por toda a eternidade, porque nós, como povo de Deus, estaremos para sempre com o nosso Senhor. Por isso, nós discipulamos. Então, relembrando o que significa discipular,
Discipular é um relacionamento no qual o discipulador, um crente mais maduro, mais experimentado na fé, ele ensina, ele corrige, ele serve de modelo, ele ama aquele novo crente, aquele filho na fé, aquele que está chegando, aquele que precisa ser corrigido, aquele que precisa ser trabalhado nos seus erros, nos seus pecados, ser liberto de tanta escravidão do pecado. Então, esse crente, esse servo mais experimentado, serve a essa outra vida, dedica a sua vida para que essa também cresça, amadureça e esse processo seja um processo contínuo. Então, de modo geral, o discipulado procura não perder tempo com quem não quer, com quem é rebelde, com quem não está decidido a se submeter à liderança, a se submeter a mudanças, a se submeter a conselhos profundos, a observações profundas a respeito da sua vida, mas está disposto, sim. O discipulado busca aquele que está disposto a se submeter à vontade de Deus e a ser trabalhado pela vontade de Deus. Como diz Provérbios, que o filho sábio, procura os conselhos daqueles mais experimentados. Então, o discipulado, ele tem essa consciência. Buscamos aqueles que querem ser transformados por Cristo Jesus. Então, você vive como discipulador, como crente em Jesus, decidido a reproduzir aquilo que aconteceu na sua vida, na vida de outros, de maneira transparente e honesta. Como Paulo disse em 2 Coríntios 4:7, que nós temos esse tesouro em vasos de barro. Nós somos vasos de barro. Nós não somos nada. O que está em nós que é valioso. Por isso ele vai dizer, para mostrar que tal poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então, uma submissão completa ao Senhor, como vasos de barro, para que Ele brilhe, para que Ele seja exaltado na vida de outras pessoas. Por isso, discipular é ensinar. Então, nós ensinamos com palavras, ensinamos todas as palavras transmitidas por Jesus a seus discípulos e todas as palavras da Bíblia. Tudo que a Bíblia diz que nós devemos fazer, viver, renunciar, trazer, seguir, compreender, aprender, vivenciar, executar, nós vamos ensinar, nós vamos transmitir. Discipular, então, exige que aprendamos a advertir alguém a respeito das escolhas que está fazendo. Então, esse novo crente em Jesus, que está interessado nas coisas do Senhor, que está interessado em crescer, ele vai ser direcionado, ele vai ser advertido. Nós vamos colocar ali diante dele as suas falhas, nós vamos sentar com ele e falar, olha, assim como Cristo me moldou e outras pessoas me ajudaram a ser o que eu sou hoje em Cristo Jesus, eu quero te ajudar também, caminhar com você, fazer com que você entenda que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio do nosso Senhor Jesus. Então nós servimos de modelo. Nós servimos de modelo para essas pessoas. E a igreja precisa entender que cada passo com Jesus, a cada momento de encontro com o Senhor, ela amadurece, ela cresce, ela se aprofunda nas suas convicções em Cristo Jesus, no seu entendimento da palavra, para que ela possa auxiliar outros. A igreja não pode se tornar um momento apenas de contemplação, mas a igreja precisa se tornar sempre um desenvolvedor da nossa fé. Nós precisamos desenvolver a nossa fé a cada passo que damos com Cristo, a cada mensagem, ensino que nós recebemos. E isso deve gerar em nós cada vez mais uma pronta ação para com Deus. Muito bem. Discipular representa viver a totalidade da vida cristã diante do próximo. 1 Pedro 2:21 vai dizer, vos deixou Jesus um exemplo que deveis seguir. Então nós temos um exemplo a seguir em Cristo Jesus. Ele cuidou de pessoas, ele trouxe pessoas para perto, ele discipulou essas pessoas, esses discípulos, e esses depois discipularam a outros, e a igreja foi reproduzindo discípulos, e nós estamos aqui. Mas se nós pararmos de discipular, se nós estancarmos esse processo, nós não vamos ter discípulos para a próxima geração. E é urgente o entendimento que cada um faça discípulos. Imagine se em nossa igreja, a cada ano, cada membro se comprometesse a fazer um discípulo de Jesus. Como nós não estaríamos nos multiplicando como igreja, crescendo como igreja. É necessário acordarmos para essa necessidade. Comunicamos-nos não apenas com as palavras, mas com a nossa vida. Falamos do que fazemos, porque vivemos o que falamos. Muito bem. O Mark Denver, ainda nessa introdução, ele vai dizer algo muito interessante, que o processo relacional de discipulado, ele não requer apenas um processo de ensino de sala de aula.
Não é só sentar e passar conceitos, passar textos, interpretar as escrituras, conversar, falar a respeito das modalidades que a palavra traz para a vida do cristão, para a vida do crente em Cristo Jesus. Não é apenas isso, mas é a observância da prática da vida cristã. É como um aprendiz de uma profissão. Você vai observar, aquele aprendiz vai observar aquele que está lhe ensinando a profissão. Então ele precisa estar perto, ele precisa estar junto, ele precisa ver os erros, ele precisa ver os acertos, ele precisa ver a matéria-prima e como vai ficar a produção final, quais são os processos, como isso acontece, os cuidados que precisa se ter. Você está mexendo, por exemplo, com marcenaria, você precisa ter cuidado para mexer com a serra, para mexer com todos os processos de corte, você não pode se aproximar demais, você precisa usar luvas. Existe toda uma prática de cuidado. A mesma forma o discípulo, ele vai observar você como discipulador. Você como crente experimentado, quais os cuidados que você toma, quais os cuidados até que você não toma. Aquilo que você faz, aquilo que você não faz, aquilo que você diz fazer e não faz. Então nós estamos sendo observados, por isso todo aquele que discipula precisa ter uma vida com Deus em excelência, buscar realmente uma vida de maturidade e santidade com o Senhor. Conduzir ao céu, esse é o chamado de todo cristão. Conduzir outras pessoas à eternidade. Estar com seus olhos fitos no último dia. Quem estará com você que você trouxe a Cristo Jesus no último dia? O que você vai apresentar a Jesus? O que você vai apresentar e colocar aos pés de Cristo? Coisas que você fez, que Ele não pediu, ou aquilo que Ele pediu para você fazer, que é discipular, amar, cumprir o ID dEle, dar fruto que gere eternidade no coração das pessoas. Aonde você está colocando os seus olhos? Nas coisas terrenas ou nas coisas eternas? O que você tem feito? Jesus não vai querer os nossos diplomas, por mais que eles sejam importantes para a nossa vida aqui, não vai querer nossas riquezas, por mais que elas contribuam, se você tiver um coração aberto ao Senhor para a condução do Evangelho, Ele vai perguntar: quantas pessoas você trouxe com você? Quantas pessoas estão com você aqui hoje, que foram discipuladas e cuidadas, porque você obedeceu o que eu te mandei fazer? E de pregar o Evangelho a toda criatura, batizando, ensinando, fazendo discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até que eu venha, sendo testemunha daquilo que eu fiz na cruz. Isso é muito importante, queridos. Nós precisamos ensinar e fazer com que as pessoas entendam que se elas não seguem Jesus, elas estão seguindo a Satanás, ao inimigo das nossas almas. Todos nós somos discípulos de alguém. A grande pergunta e questão é: quem é o nosso mestre? Queridos, nesse caminho, então, em direção à eternidade, Charles Spurgeon, um grande pregador do passado, um grande homem de Deus, ele se compara, numa citação, com o grande coração, personagem de O Peregrino, de John Bunyan. E esse peregrino, esse personagem, grande coração, ajuda outras pessoas no caminho à cidade celestial. E aí a citação de Charles Spurgeon é o seguinte, ele diz o seguinte: estou empenhado em meu curto caminho, como o senhor grande coração dos dias de Bunyan, que é o autor de O Peregrino. Não me comparo àquele vencedor, mas eu estou no mesmo ramo de negócios que ele. Eu estou engajado na condução de viagens pessoais ao céu. Faz parte do meu negócio, da melhor forma que eu puder, matar dragões, cortar a cabeça de gigantes e guiar os tímidos e temerosos. Muitas vezes receio perder alguns dos mais fracos. Meu coração dói por eles. Todavia, pela graça de Deus e por sua bondosa e generosa ajuda no cuidado uns com os outros, espero que cheguemos todos com segurança ao fim do rio. De quantos eu tive de me separar ali. Permaneci na margem, ouvindo-os cantar no meio da corrente d'água, e quase vi os mais radiantes guiá-los até o alto da colina, e através dos portões para dentro da cidade celestial. Quem você está conduzindo? Com a sua vida. Você, pessoalmente, com relacionamento com essas pessoas, quem você está conduzindo? À cidade celestial. Discipulado é relacional, meus queridos. Por isso, agora, eu vou apresentar 8 qualidades para desenvolver um relacionamento saudável com seu discípulo. O discipulado é um encontro de vidas
Vida se encontrando para encontrar a grande vida que Cristo Jesus nos apresenta, que Ele nos oferece, que Ele nos dá. Não é apenas uma série de reuniões sobre determinado estudo ou assunto. Não é uma prática de agenda semanal, de encontro, de estudos, de estarmos reunidos para conversar apenas, mas é relacionamento, um investimento de tudo que você é na vida de outra pessoa, um investimento daquilo que você tem, que você recebeu em Cristo na vida de outra. O sucesso em reproduzir a plenitude da vida que você tem em Cristo no seu discípulo aumentará ou diminuirá conforme a força do seu relacionamento com Ele. Por isso, o Kate Phillips agora, a gente vai entrar nessas 8 qualidades para desenvolver um relacionamento, que o Kate Phillips vai trazer no livro A Formação de um Discípulo. A primeira qualidade para desenvolver um relacionamento saudável, querido, com o seu discípulo, ele vai dizer aqui que é o calor humano. Talvez a tradução aqui, né, hoje em dia, se a gente falar sobre o calor humano, a nossa mente pode nos levar para uma outra situação. Mas esse calor humano aqui é o desejo de estar junto, é o desejo de estar perto, né? Essa atitude de amor, bondade, demonstrada por meio de comunicações verbais e não verbais. Esse desejo de se relacionar, de estar junto, de querer estar junto. Então, o amor pelo outro vai ser o indicador significativo que Cristo, através da sua vida, ama aquela outra pessoa. Então é você demonstrando àquela outra pessoa o que Cristo faz, o que Cristo fez na cruz, e como você está disposto a amar, a caminhar, a cuidar dessa outra pessoa. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, no verso 22, vai dizer: amem sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Amem sinceramente. Que haja sinceridade no amor, na dedicação, na abnegação que você tem pelo outro, no desejo de cuidar do outro. Que haja realmente um desejo profundo de estar com o outro. E de todo o coração. De todo o seu interior, de tudo aquilo que te move, tudo aquilo que move a sua vida. Que você também demonstre esse movimento para com o outro, para com aquele que você está cuidando, zelando. Isso é uma qualidade de relacionamento discipulador. É o altruísmo, é o serviço, é compromisso que compõem e distinguem esse relacionamento, onde há ali investimento na vida um do outro. É buscar o melhor para o irmão, é buscar o melhor para aquele que está ali desejando crescer em Jesus. Tem tantas pessoas com fome do Senhor, desejosos de se encontrar com o Senhor, desejosos de buscar mais de Deus, e às vezes nós temos um exército sentado, nós temos um exército observando, vendo apenas. E talvez você, nessa manhã, está sendo chamado pelo Senhor para discipular pessoas, para cuidar de gente, não para cuidar de coisas, não para cuidar de coisas perecíveis, mas para cuidar de coisas eternas. E não de coisas, de pessoas, de gente. Gente que está sofrendo, que está ferida pela vida e que está buscando em Cristo Jesus, está buscando o amor do Pai, mas que precisa de irmãos que se levantem para dar a mão a esses e caminhar junto. Por isso, nós vemos lá em Atos 15, verso 36, Paulo dizendo a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Paulo tinha esse desejo. Ele não só dispensava a palavra, não só pregava, não só ali instituía as lideranças nos lugares onde ele pregava, nas igrejas que ele ali começava, mas o desejo dele: não, vamos voltar. Vamos saber como eles estão. Talvez eles precisem de ajuda, talvez estão enfraquecidos, talvez estão passando por alguma dificuldade, talvez precisem de mais exortação, precisem de consertar algumas coisas. Vamos voltar, Barnabé, vamos visitá-los de novo. Paulo tinha um coração realmente desejoso de ver os seus irmãos em Cristo, os seus filhos espirituais, crescendo em Cristo Jesus. O discípulo, ele é um amigo, ele não é um projeto espiritual. Paulo não via suas igrejas apenas como um projeto. Estabeleci, instituí, acabou. Não, ele via cada crente em Cristo Jesus como potencial discipuladores, filhos do Senhor, capazes de divulgar o Evangelho, se estiverem ajudados e apoiados por pessoas que também estão disponíveis para cuidar e auxiliar. Se você servir ao seu discípulo com alegria, ele vai saber que você o ama e respeitará e buscará o seu aconselhamento e estar em submissão da sua vida a você como discipulador. Você como discipulador. E queridos,
Muitas vezes a gente foge desse chamado de sermos discipuladores, porque nós temos medo até do nome. Eu vou ser discipulador? Não posso. Se você que tem muito tempo de igreja, há muito tempo ouvindo a palavra do Senhor, aprendendo, né, se envolvendo com os ensinos da palavra do Senhor, e você sente que você não está apto para discipular, há um problema grave nesse processo. Por quê? Todos nós que estamos amadurecidos na vivência da igreja, temos condições de discipular pessoas, através da nossa própria história com Jesus, através daquilo que recebemos e através daquilo que sabemos. Então não há por que fugirmos dessa tarefa. Paulo disse em 2 Coríntios 12, a partir do verso 14, agora irei visitá-los pela terceira vez e não serei um peso para vocês. Não quero seus bens, eu quero vocês. Isso é tão interessante, irmãos. Eu não quero os seus bens, eu quero vocês. Eu não quero o que vocês podem me dar, eu não quero os seus prédios, eu não quero suas construções, não quero o seu dinheiro, eu quero vocês. Eu quero estabelecido no coração de vocês o pleno reconhecimento do que Cristo é, o que Ele fez na cruz, e como nós precisamos nos submeter à sua vontade. E ele continua dizendo, afinal, os filhos não ajuntam riquezas para os pais, ao contrário, são os pais que ajuntam riquezas para os filhos. Ele está dizendo, eu que tenho uma grande riqueza para vocês, filhos espirituais. Uma riqueza que o homem não pode roubar, que a terra não pode corroer, que o ladrão não pode pegar. Eu estou trazendo para vocês a verdadeira riqueza. Verso 15, por vocês, de boa vontade, eu me desgastarei e gastarei tudo o que tenho. Eu vou entregar tudo o que eu tenho para que vocês sejam formados em Cristo Jesus, para que vocês sejam discípulos de Jesus. Eu vou fazer de tudo para que vocês compreendam a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vida de vocês e para que vocês vivam isso. Embora pareça que quanto mais eu os ame, menos vocês me amam. Por mais que pareça que, por mais que eu me dedique a vocês e vocês se afastam de mim, eu vou continuar fazendo aquilo que Deus me chamou a fazer, que é discípulos. E é essa que precisa ser a nossa realidade, queridos. A gente precisa enxergar onde Jesus nos colocou como um campo discipulador. Você não pode olhar o seu trabalho, não pode olhar o seu escritório, não pode olhar a sua loja, não pode olhar aonde você está inserido, os processos que você participa no seu dia a dia, como um mero passageiro momento. Você precisa olhar onde Deus te plantou como lugar de fazer discípulos. Você precisa chegar no seu local de trabalho toda manhã e perguntar, Senhor, como eu posso fazer um discípulo do Senhor nessa manhã, nesse lugar, nesse dia, nesse período, nesse processo de trabalho que eu estou vivenciando nesse lugar. Porque se você acha que Deus te colocou ali só para você ganhar dinheiro, querido, quão pequeno é o seu pensamento a respeito dos planos de Deus para a sua vida. Pense sobre isso. Deus te chamou para amar pessoas, para cuidar de pessoas. Tiago 1,4 vai dizer que vocês sejam maduros e íntegros sem lhe faltar coisa alguma. Nós, como cristãos maduros, filhos do Senhor, crentes em Jesus Cristo, precisamos olhar para as pessoas com o desejo de fazê-las maduras, íntegras, sem faltar coisa alguma em Cristo Jesus. Estimular o crescimento daqueles que são fracos na fé. Ajudar, caminhar, discipular, ensinar, pagar o preço. Uma milha, mais uma, mais uma, mais uma. O autor, o Kate Phillips, ele vai contar uma história nessa primeira qualidade do relacionamento do discípulo, e ele vai falar sobre um rapaz que ele discipulava. E ele conta a história dizendo que esse rapaz mentiu para ele. Como discípulo dele, caminhando com ele, com o Kate Phillips, como seu discipulador, ele mente. E aí ele conta a verdade para o Kate Phillips, fala, olha, eu menti, eu falei uma coisa que não era, eu esqueci de falar. E aí o Kate Phillips abraça aquele rapaz, né, fala com ele a respeito do pecado, eles confessam aquele pecado diante do Senhor, e aquele rapaz se sente tão amado e cuidado. E é assim que a gente deve andar, com aqueles que precisam crescer na sua fé. Nós precisamos sempre dizer com a nossa vida, eu te amo, eu estou do seu lado. E até que Cristo venha, nós estamos caminhando para ver Jesus formado, impulsionados pelo Espírito Santo, realmente cheios do Espírito do Senhor na nossa vida, trabalhados pelo Espírito, encorajados, confrontados pelo Espírito. É assim que nós precisamos andar. A segunda qualidade para desenvolver um relacionamento saudável com o seu discípulo é a lealdade. Para que esse relacionamento de discípulo e discipulador aconteça, é preciso haver lealdade de ambos os lados. Tanto o discípulo precisa estar
né, dedicado ao seu discipulador, quanto o discipulador ao seu discípulo. Precisa haver a lealdade, né, coerência nesse processo de relação. 1 Coríntios 13:7, um texto muito conhecido de toda a igreja, Paulo vai dizer para aquela igreja que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então você vai ser leal ao seu discípulo em todos os momentos. Você vai estar disponível para ele, sabendo do preço que você precisa pagar, porque você sabe que você está cuidando de uma vida. Você não está cuidando de um carro, de um videogame, não está cuidando de uma casa que perece, de móveis, de coisas que vão passar, que você pode comprar outro. Você está cuidando de uma vida, e uma vida perdida é uma vida perdida para toda a eternidade. Então você tem lealdade para aquele processo. Você não entra nesse processo com leviandade. Você entra nesse processo sabendo que é um processo de suma importância, que nós precisamos assumir. E sabendo que se o discípulo falhar, é preciso dar uma oportunidade de reconciliação, de caminhada, de nova caminhada, de reinício, porque isso vai ser necessário. A terceira qualidade para desenvolver um relacionamento saudável com seu discípulo, meus queridos irmãos, é a imparcialidade. Nós não podemos ser parciais nesse processo. Aquele que Jesus mandar para você discipular, você precisa entender que é uma missão que Jesus está te dando. Existem pessoas que são fáceis de serem discipuladas, mas existem pessoas que não são fáceis, e nós não podemos tratar com parcialidade, porque Jesus não tratou ninguém com parcialidade. Ele cuidou daquela mulher ali, que ao pedir água para ela, e ele sabia dos seus pecados, ele cuidou de discípulos difíceis, ele chamou o coletor de impostos para andar junto dele, ele curou leprosos, ele sabia qual era a sua missão, e ele não foi parcial nisso, ele foi imparcial, pois em Deus não há parcialidade. Então a gente tem que ter esse coração aberto para entender quem Deus tem nos dado a trabalhar. Porque virão pessoas difíceis. Eu já tive momentos em que eu discipulei pessoas, jovens, adolescentes, que eram muito difíceis. Jovens que não queriam entender a vontade de Deus. E às vezes, chegando até às vezes perder a paciência. Mas eu me lembrava, como Deus foi paciente comigo. Nós precisamos ter paciência com aqueles que estão chegando, que estão crescendo na sua fé. É como uma criança. Às vezes a criança faz birra, você está lá no shopping, a criança está chorando, e você tem que ter paciência com a criança. Ela não sabe aquilo que ela está fazendo. Ela precisa ser ensinada, ela precisa ser moldada. E assim também são com os novos na fé, que estão tomando leite espiritual. Até eles comerem comida sólida, há muito o que se passar. Se o seu discípulo, então, precisa entender que você cuida dele de forma imparcial e que ele tem a oportunidade de se abrir com você também e saber que você não vai tratar dele com algum tipo de discriminação. Toda criatura de Deus precisa ser tratado como forma única, porque o Senhor nos trata de forma única através do seu amor. Quarta qualidade para desenvolver um relacionamento saudável com seu discípulo, maturidade. A maturidade é o andar fiel e firme com Deus. Jesus disse em João 8:29, sempre faça o que lhe agrada. Maturidade que Jesus tinha do entendimento da missão que ele tinha para com Deus. É claro, ele era o próprio Deus. Ele sabia de tudo aquilo que ele precisava passar. Mas ele nos deixa esse exemplo de sempre fazer o que agrada ao Senhor. Uma caminhada firme e constante, uma caminhada de maturidade com o Senhor. Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 2:10, tanto vocês como Deus são testemunhas de como nos portamos de maneira santa, justa, irrepreensível entre vocês, os que creem. Então Paulo vai dizer, olha, vocês estão vendo, Deus está vendo, Ele testemunha. Eu estou aqui me dando o meu melhor, fazendo o meu melhor, né, de maneira santa, justa e irrepreensível. Um homem santo, maduro nas coisas do Senhor. Como você procura produzir integridade na sua vida, para que você possa passar isso para aqueles que estão ao seu lado, caminhando com você, vendo em você a manifestação do Senhor Jesus nas suas ações, naquilo que você vive, naquilo que você faz, como você vive, realmente reproduzindo Cristo através da sua vida. Todo discípulo vai imitar a conduta do seu discipulador e vai respeitar o seu discipulador, se nele houver maturidade. Então seja um crente maduro. E nós precisamos disso urgentemente. Seu discípulo vai verificar se você vive aquilo que você ensina. Então a sua maturidade, ou a falta dela, não pode ser um empecilho para o prosseguimento do cuidado, do crescimento da vida de outras pessoas. A quinta qualidade para desenvolver um relacionamento saudável com seu discípulo é a disponibilidade. Ambos precisam estar disponíveis. E aí o Kate Phillips ele vai trazer uma frase que quando eu li me chamou a atenção pela força que ela tem. E eu vou dizer para os irmãos.
O seu discípulo é prioridade máxima no corpo, a não ser que você seja casado. Então, no corpo de Cristo, diante da missão que você tem, o seu discípulo é prioridade máxima. Se você não for casado, se você não tiver filhos, né, se você não tiver que dar atenção primordial também, básica à sua família, e ser, né, discipular a sua família, ajudar no crescimento da sua família, da sua casa. Então essa frase ela é pesada, no sentido de que se nós estamos gastando tempo fazendo tantas outras coisas, a não ser discípulos, ensinando homens e mulheres a servir a Jesus através da adoração, do serviço, através de tantos mandamentos que temos como igreja, há algo errado. Cristo, quando ele foi ao céu, ele disse: vão e façam discípulos, ensinem pessoas. E nós não podemos nos desviar desse processo. Mesmo que Paulo tenha encontrado uma porta aberta para pregar o evangelho em Troade, ele decidiu, antes de ir para lá, encontrar-se com Tito, que era seu discípulo. Ele tinha muita coisa para fazer, ele tinha muita coisa para pensar, mas ele entendeu que ele tinha prioridade, disponibilidade com o seu discípulo, e ele foi encontrar-se com Tito. Isso está lá em 2 Coríntios, no capítulo 2. Tito era de suma importância para Paulo. Cuidar de Tito, para Paulo, era prioridade. Ele precisava entender, Tito precisava entender, que Paulo estava disponível para andar e caminhar com ele. Você e seu discípulo precisam ter acesso máximo um ao outro para terem um relacionamento de qualidade. Às vezes vai ser preciso dizer não para tantas coisas, para dizer sim para uma caminhada conjunta, para uma caminhada de discipulado. Esteja disposto a investir em seu discípulo, a desafiá-lo, mesmo que suas muitas dúvidas e seu forte desejo de aprender exija grande período de tempo. Esteja pronto para isso. Vou contar uma história aqui para os irmãos. Quando eu pastoreava a juventude, um adolescente chegou para mim, ele devia ter uns 14 anos, mais ou menos, e ele queria que eu explicasse o Apocalipse para ele. E eu sabia que eu ia precisar de muito tempo para colocar na cabecinha dele algumas coisas a respeito do Apocalipse. Ele era muito questionador, muito cheio, querendo saber as coisas. E eu falei: olha, isso vai durar muito tempo, está disposto? Talvez isso dure anos. Vamos caminhar junto? Então vamos. E hoje ele é um grande homem de Deus. Hoje eu vejo nele tudo aquilo que foi investido, e ele ali reproduzindo isso na vida de outras pessoas. Vai precisar gastar tempo, vai precisar dedicar, e é gastar mesmo, irmãos. Às vezes as pessoas mudam a palavra, né? Mas é gastar mesmo, é dedicar tempo, é estar ali, investir. E você vai precisar fazer isso. Seja especialmente sensível em tempos de ajuste ou crise. Entenda que há momentos que o discipulado vai precisar de mais tempo e dedicação. Aprofundar em situações da vida do outro em que a dor, a dificuldade de tratamento, de aceitação. Cristo vai trabalhar no coração através de etapas, e é preciso entender isso. Quando você obedeceu à ordem de Cristo de segui-lo, quando você aceitou o comando de Cristo, quando Ele te chamou para se entregar a Ele, você confiou a Ele o direito de determinar sua própria agenda. Essa frase também é muito profunda. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, decidimos por Ele, falamos: Jesus, eu quero ser totalmente teu. Você abriu mão da sua agenda. A sua agenda não é mais sua, ela faz parte agora. Ela é o Espírito Santo que é dono da sua agenda. E Ele vai conduzir você, se realmente você está disponível a Ele, se realmente você entregou a sua vida a Ele. 1 Coríntios 6, 19 e 20 vai falar: vocês não são de si mesmos, vocês foram comprados por um alto preço. A sua agenda agora é de Deus, e é Ele que determina. A sexta qualidade para desenvolver um relacionamento saudável com o seu discípulo é paciência. Vai precisar ter paciência, ser tardio para irar-se, paciência para acompanhar, para caminhar com o discípulo, graça, misericórdia. Vai acontecer erros, vacilos, quedas, mas é preciso ter paciência, caminhar, não se esquecer que Jesus tem muita paciência com você, comigo. Jesus tem muita paciência conosco. Por isso nós precisamos ter paciência com aqueles também que estão crescendo na fé, que estão se qualificando na fé. Deus, Ele promete aos seus filhos a mesma paciência
a respeito da paciência que o próprio Cristo tem. Ele teve paciência conosco. Ele teve paciência com seus discípulos. E nós precisamos ter paciência. Romanos 15, 5. E é isso que eu quero ler com vocês agora. Que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Então todos vocês poderão se unir em uma só voz para louvar e glorificar a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o próprio Deus, né, irmãos? Ele concede paciência, ânimo para a gente, para que a gente possa estar em harmonia, ensinando uns aos outros, caminhando, seguidores de Jesus, todos juntos. Ele nos dá essa paciência. Verso 7. Portanto, aceitem-se uns aos outros, como Cristo aceitou, para que Deus seja glorificado. Tenha paciência. Aceite o outro. A dificuldade, a marcha do outro. Talvez você está aí, caminha rápido, aprende rápido, executa rápido, mas o outro está lá, se desenvolvendo, caminhando, indo. Então tenha paciência, aceite. Verso 8. Lembre-se de que Cristo veio para servir aos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel às promessas feitas a seus patriarcas. E também para os gentios, para que esses glorifiquem a Deus por suas misericórdias, e como dizem as Escrituras, por isso eu te louvarei entre os gentios, assim cantarei louvores ao teu nome. Deus tem paciência. Cristo teve paciência com os judeus, teve paciência com os gentios, teve paciência conosco. Derramou sua paciência no nosso coração, para que a gente ande em paciência também uns com os outros. A sétima qualidade para desenvolver um relacionamento saudável com seu discípulo é a sinceridade. O seu discípulo precisa ser sincero com você e você precisa ser sincero com o seu discípulo. A sinceridade precisa ser ambas para os lados. Você precisa ser sincero com o seu discípulo para exortá-lo em todas as situações que você perceber que ele precisa ser transformado. E o seu discípulo precisa ter também o coração aberto para dizer aquilo que ele está passando e vivenciando. Abrir realmente o coração. A base para todo relacionamento saudável é a comunicação sincera. Comuniquem-se abertamente. Sem abrir o coração, não há poderosa ação transformadora. É preciso desnudar-se realmente para que Cristo venha e tome tudo. Ele não aceita pedaços. Ele quer o coração inteiro. Ele não aceita partes. Ele deseja estar sentado no trono do coração para poder transformar tudo. Então não pode haver nenhum pedacinho sem ser aberto para a transformação. Não espere que o seu discípulo seja perfeito, porque você não é, olhe para si mesmo. Né? Não sei de outra coisa que gere mais sinceridade do que intimidade de um relacionamento de discípulo e discipulador. Kate Phillips vai falar. Quando nós oramos juntos, pedindo que Deus nos transforme, precisa haver sinceridade e completa unidade para que Cristo venha e faça a sua obra. Nós precisamos estar abertos para que Deus faça a vontade dele. E aí, queridos, uma coisa que a gente precisa entender. O relacionamento discipulador é um relacionamento de sigilo. É um relacionamento de cuidado com a reputação, de cuidado com o outro. Quando você discipula alguém e essa pessoa abre o seu coração para você, você precisa ser firme em manter segredo. Não é para contar para a esposa, para os filhos, para os amigos, mas é para... O seu discípulo precisa achar em você um lugar seguro para abrir a sua vida e caminhar junto rumo a uma transformação em Cristo Jesus. Por isso, 1 João 4,18 diz que o amor não há medo. Um discípulo precisa encontrar um lugar de amor, de aceitação e de cuidado na vida do seu discipulador. A sinceridade no seu discípulo, falando de si mesmo, escutando e estando aberto a críticas, fale de si mesmo também. Se há então no seu discípulo essa sinceridade, esse desejo de abrir-se, fale das suas lutas, daquilo que você passa. Mostre para o seu discípulo que você também está crescendo com Cristo e você está aprendendo, que você está caminhando, que você está andando também rumo ao crescimento na palavra de Deus, nas coisas do Senhor. Se você errou, admita. Mostre para ele que você também erra. Mostre que existe um ideal, mas o real, muitas vezes, nós vamos cair, vamos precisar levantar e continuar a caminhada. Mostre isso para ele. Essa abertura
vai mostrar que é possível caminhar com Jesus diante desse mundo e do tudo o que nos cerca. E a oitava qualidade para desenvolver um relacionamento saudável com seu discípulo é a motivação. E aí ele vai dizer 4 processos de motivação do discípulo do discipulador para com o discípulo. Primeiro, direção. Mostre para o seu discípulo que você sabe para onde você está indo. Né? Mostra para ele que você se importa com ele, que você considera a vida dele importante e que você está realmente caminhando junto a ele a uma direção certa. Seu discípulo não pode se manter perdido. Mostre para ele que você tem uma visão espiritual. Anime o seu discípulo. Mostre para ele que ele também vai fazer outros discípulos. Que Cristo faz dele um discípulo para ser também um discipulador. Que aquele que anda com Jesus deve fazer as coisas que Jesus fez. Mostre para o seu discípulo que você tem uma visão daquilo que você está executando. Você está indo numa direção, mas você sabe aonde você quer chegar. Isso ajuda a gerar no coração do seu discípulo gestão de tempo, dedicação, qualidade nos encontros, porque ele vai se sentir motivado. Confiança. Seu discípulo precisa confiar em você. Você precisa ser alguém que é confiável. Você precisa ser alguém que realmente demonstra habilidades de confiança. Você não some, você está sempre aberto à comunicação, ele sabe que ele pode te encontrar, ele sabe onde, ele confia plenamente no seu desejo de cuidar dele. Há confiança nesse relacionamento. E urgência. Mostre para o seu discípulo, motivando, que o que você está fazendo na vida dele é urgente. Porque é. O reino do Senhor, as ações da igreja, são ações urgentes. E a gente não pode protelar aquilo que Cristo nos mandou fazer. A urgência produzida pela volta de Cristo é algo que precisa ser latente na vida da igreja. Não podemos ser preguiçosos, procrastinarmos aquilo que Jesus nos mandou fazer. É preciso caminhar, é preciso andar, é preciso fazer, é preciso lutar pelo Evangelho. Um relacionamento forte é inseparável do discipulado bem-sucedido. Por isso, relacione com o seu discípulo. Haja para com o seu discípulo, como Cristo tem se relacionado com você. Para você verificar como anda a sua vida de discipulado. O seu discipulado é relacional? Então, preste atenção. Há calor humano, há atitude amorosa e bondosa, há lealdade, compromisso coerente, há imparcialidade, atitude não tendenciosa, há maturidade, andar constante e fiel com Deus, há disponibilidade, o máximo de acesso, a pessoa tem realmente acesso à sua vida, há paciência, a fé em ação, há sinceridade, a comunicação é aberta, há motivação, há direção, há propósito. Agora é com você. Você precisa saber se realmente a sua vida tem sido uma vida inclinada a cumprir o chamado do Senhor. Vamos orar? Pai, nós consagramos a nossa vida ao Senhor. Desperta-nos para o que nós precisamos fazer. Desperta a tua igreja, não nos deixe dormir, não nos deixe preguiçosos. Não importa a idade, desde a criança até a maturidade. Que todos entendam que nós precisamos falar do teu amor e fazer discípulos. Não guardar para nós, mas multiplicar o que temos recebido. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Nós voltamos no próximo domingo com o 7º estudo. Já estamos caminhando aí para o final das nossas lições sobre discipulado. Tem sido um tempo muito desafiador, mas creio que vai gerar muitos frutos na vida da igreja. Que Deus te abençoe. Até a próxima semana.